Muito bom. Eu me chamo José Luiz, para quem não me conhece, sou líder, um dos líderes da Rede Mais. Atuo aqui na igreja como líder, supervisor e coordenador e preparando agora para o pastoreio. Há mais de 20 anos aqui nessa comunidade, é uma delícia poder estar com os irmãos, cuidar dos irmãos. E há 20 anos viver o evangelho através dos pequenos grupos. Vejo aí, Mateus, Denise, Rafael, Paulo, tantos amigos que caminham conosco há tantos anos. E é tão bom, irmãos, caminhar no pequeno grupo. Temos vivido milagres de Jesus. Amém? Bom, tema de hoje, Jesus, felicidade ou ilusão? É um tema um tanto polêmico em dias de hoje. Importante, porém, para tratarmos, pois tem a ver com a nossa crença e fé. E algumas coisas, nós que estamos pregando a palavra de Deus, precisamos estar atento ao que acontece ao nosso redor. E eu quero nesta noite com os irmãos, nesta tarde, trazer uma reflexão, se Jesus nos traz felicidade mesmo, ou isso é tudo uma grande utopia, uma grande mentira da nossa cabeça. Você já se questionou como pode experimentar felicidade em um mundo tão cheio de sofrimento, irmãos? Não basta irmos tão longe, se nós abrirmos as nossas redes sociais ou qualquer notícia na internet. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho ficado cada dia mais triste quando eu abro minha internet para ver uma notícia. É só notícia ruim, irmãos. Só notícias ruins. O que esperar então deste mundo caótico? Este mundo cheio de ilusão, que promete tantas coisas, mas é muito ilusório. O que esperar de um encontro verdadeiro com Jesus? Quero tentar responder essas perguntas com os irmãos nessa noite. Há mais ou menos 3 meses, no começo do ano, eu fui surpreendido com a declaração de um comediante cristão, que faz vídeos na internet, e eu sempre gostei muito dele, achava sempre muito engraçado a forma como ele abordava o evangelho. Esse comediante crescera na igreja, seu pai pastor, já falecido, e neste momento tem vivido um conflito com relação à sua fé, e levando muitas pessoas a acreditarem nisso também. E a declaração do comediante foi a seguinte, abre aspas: Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada, você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você remete a ele. Fecha aspas, essa foi a declaração do comediante. E eu confesso aos irmãos que essa fala me incomodou bastante, não por ser uma crítica a Jesus, mas por trazer uma visão, muitas vezes, deturpada do que nós encontramos no mundo de hoje, nesse mundo em que vivemos. Uma visão em que Jesus, muitas vezes, não faz diferença na nossa vida cotidiana, que ele é uma grande ilusão quando se trata de encontrar a felicidade, mas isso não é verdade. Mas será que a felicidade verdadeira, aquela que perdura, que persiste, pode ser construída sobre a ótica deste mundo ilusório? Ou será que ela está enraizada em algo muito mais profundo, como um encontro real com Jesus? Então a minha missão nesta noite, irmãos, não é defender Jesus, até porque Jesus não precisa que eu o defenda, mas eu tenho 2 missões nesta noite. A primeira é alertar a igreja quanto aos falsos mestres e falsos profetas. E isso não é um problema atual, irmãos. Nós vemos na palavra de Deus alguns apóstolos e evangelistas que trataram isso na igreja primitiva. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falar para a igreja de Coríntios com relação aos falsos mestres. Nós vemos Pedro, nós vemos Judas, que não Iscariotes, falando, dedicando um capítulo inteiro, falando acerca dos falsos profetas. Então, a minha primeira missão nesta noite é alertar a igreja quanto aos falsos profetas. E a segunda missão é mostrar que, biblicamente, sim, Jesus nos faz feliz. Eu quero mostrar através de 3 histórias da palavra de Deus, onde Jesus ressignificou o passado daqueles que tiveram um encontro com Ele, mudou o presente e deu uma esperança para um futuro. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar com os irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta tarde, por este dia. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos pela Tua graça, pelo Teu favor. Fale conosco, Deus, através da Tua palavra, sobre a importância de entendermos o que é heresia, o que não é heresia, como identificar isso. E sim, termos um encontro real com Jesus, porque Jesus nos faz feliz.
Eu te agradeço por esta tarde e oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos começar então pela pela última fala do comediante. Ele disse, ele não aparece falando acerca de Jesus, ele não fala nada, não faz nada, você sofre pra caramba, mas quando acontece algo bom com você, você remete a ele. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua palavra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 e 2, nós vamos ler, eu acho que também vai ser passado aqui no telão a palavra. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamada o caminho da verdade. Essa carta de 2 Pedro, Pedro dá um enfoque especial aos cristãos daquela época e para nós, neste tempo, para que nós possamos crescer e perseverar diante de alguns ensinamentos, de alguns falsos mestres, que negam a segunda vinda de Cristo. Muitas vezes esses falsos profetas negam o sacrifício de Jesus na cruz, porque no meio da entrevista, esse comediante diz assim: eu não pedi para Jesus pagar nada para mim, por que eu já nasço devendo? Eles negam o sacrifício salvífico de Cristo. Eles vivem ousadamente no pecado e querem justificar a sua vida libertina negando o sacrifício do nosso Salvador. Homer, um comentarista bíblico, vai dizer na carta, sobre esta carta, no decurso do capítulo, Pedro fala a respeito dos falsos mestres, seguramente como os perturbadores atuais da igreja. Ele vai trazer essas pessoas que falam heresias, que distorcem a palavra de Deus, como os perturbadores atuais da igreja. Interessante é que Pedro usa nesta palavra, uma palavra grega, que quer dizer pseudoprofetes, que foi introduzida diversas vezes na palavra de Deus por autores diferentes. E que dentre várias traduções, refere-se a falsos profetas, falsa profecia, dar falso testemunho, falso Cristo e entre outras possíveis traduções para o pseudoprofetas. Nós vamos ver, por exemplo, essa mesma palavra aparecer na boca de Jesus, no Evangelho de Mateus 24:11, quando Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e aqui a palavra é pseudoprofetas, e enganarão a muitos. O pastor Warren Wiersbe, que é um pastor norte-americano, um grande escritor da literatura cristã, ele tem razão em dizer que os falsos mestres, eles são conhecidos mais por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Eles negam a inspiração da Bíblia, que a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por homens. Eles negam o caráter pecaminoso do ser humano. Eles negam a morte vicária da cruz e a salvação somente pela fé e até mesmo o julgamento eterno. E eu acrescentaria nas palavras do pastor Warren Wiersbe com o seguinte: as pessoas estão querendo redesenhar a Bíblia, reescrevê-las para encaixá-las na nossa vida pecaminosa, como se a Bíblia tivesse que moldar a minha vida e não o contrário. As pessoas estão buscando na palavra de Deus redesenhá-las, amoldá-las no meu lifestyle, no meu estilo de vida. Isso é um problema, irmãos. Quando nós vivemos ao invés de nos moldarmos a palavra, isso é muito loucura, é uma loucura. Nós não devemos ser moldados pelo mundo. A Bíblia deve moldar o nosso estilo de vida. Como então reconhecer os falsos profetas e os falsos mestres? Você que talvez esteja no YouTube e acessando diversos vídeos, como reconhecer que aquilo é uma heresia e não a palavra de Deus? Eu quero contar uma história para vocês. Certa ocasião nos Estados Unidos, no final da década de 80, início da década de 90, houve uma enxurrada de dólares falsos nos Estados Unidos, trazendo grande prejuízo para o sistema bancário e para todos os comerciantes da época.
que eles fizeram? Eles começaram a treinar os seus funcionários para então conhecer a nota falsa. Então eles pegavam a nota, conheciam a nota, e então começou a diminuir a entrada de dólares falsos. O problema é que os fraudadores sempre tinham algo melhor e iam aperfeiçoando as notas e sempre dava um certo trabalho para quem estava conferindo. Até que alguém um dia teve um insight, falou, vamos então treinar os nossos colaboradores para conhecer a nota verdadeira, todas as suas nuances, as suas colorações, os seus alto-relevos. Vamos treinar os nossos funcionários para conhecer bem a nota verdadeira. Foi um boom, uma virada de chave, ninguém mais caía no golpe, porque quando se conhece a verdade, tudo que é falso fica mais fácil de reconhecer. E assim com a palavra de Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Não basta nós, pastores, pregarmos a palavra de Deus, falarmos da palavra, se nós como ovelhas não nos dispusermos a conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Não pense que abrir muitas vezes o seu aplicativo da Bíblia e ler ali um versículo solto vai fazer você um conhecedor ou um entendedor da palavra a fundo. Nós precisamos conhecer, meditar, vivenciar a palavra de Deus. Não somente com drops, não que isso não seja importante, isso é importante, mas isso não é tudo dentro do conhecimento da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, respondendo à pergunta sobre como conhecer de fato os falsos profetas e os falsos mestres e as falsas doutrinas, a resposta é simples, conheça mais fundo o seu Pai. Conheça mais fundo a palavra de Deus, gaste tempo com a palavra, estudando, meditando, permitindo com que o Espírito Santo de Deus ajude a entranhar no seu coração aquilo que a palavra quer transmitir. Muito bem, vamos então para a primeira frase do meu amigo, comediante. Jesus não te faz feliz, por que ele te faz feliz? Então eu quero ver do ponto de vista dos evangelistas e quero trazer aqui 3 histórias que fazem parte do mesmo capítulo, que mostram um encontro real com Jesus e como essas pessoas foram, de fato, transformadas pelo encontro com Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Esse texto é encontrado também no Evangelho de Mateus, um discípulo próximo de Jesus, um discípulo que caminhou com Jesus, e também de Lucas. Vamos então à leitura. Marcos capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Só um detalhe aqui, irmãos. Nos versículos anteriores, eu até estava comentando com a pastora ali atrás, o Ronaldo orando aqui na frente, falei, parece que o Ronaldo leu a palavra, né? E ele comentou sobre esse texto. Um pouquinho antes desse texto, no capítulo 4, nós vemos os discípulos ali no mar, tendo uma experiência com Jesus. Ele estava ali dormindo, estavam atravessando a região e de repente são acometidos por uma ventania, por um mar, o mar fica revolto. Então os discípulos acham que vão submergir, eles acordam Jesus, Jesus acorda e dá uma ordem para o vento e para o mar. Então, naquele momento eles têm uma experiência real com Jesus, uma experiência de dizer, quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Então nós entramos nessa história. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quando ele viu Jesus, ele correu e fez o que, igreja? Prostrou-se diante dele e gritou em alta voz,
O que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. O pessoal fala, gente, que tinha várias mulheres cuidando ali, porque somente as mulheres para falar e o povo inteiro para ir ver o que estava acontecendo. Brincadeiras à parte, isso era uma verdade. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Jesus, então, ele estava no mar, ele foi para a região de Gesarena, a região dos Gesarenos, e ali ele encontrou um homem, uma pessoa que estava ali endemoniada. E a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios, ou seja, eram vários demônios. A Bíblia não conta, não relata o fato, como esse homem ficou endemoniado. O que me chama a atenção é que esse homem ele foi tirado do seu convívio familiar. Ele foi tirado, com certeza ele tinha uma mãe ou um pai. Com certeza, talvez ele pudesse ser casado ou não, tenha família, filhos, alguma coisa, amigos com certeza. A Bíblia não conta, mas ele foi realmente tirado do seu convívio familiar por causa desta legião de demônios. E a Bíblia diz que esse homem vivia nos sepulcros. Ele vivia ali se cortando, pessoas tentavam prendê-lo, mas não conseguiam. Essas pessoas acorrentavam esse homem arrancava, quebrava, tamanha força dos demônios. Até que Jesus encontra esse homem, e esse homem vai em direção a Jesus, se prostra e diz, que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Quando Jesus, então, ele tem um encontro com Cristo, o que acontece com esse homem, meus irmãos? Quando se aproximaram de Jesus, as pessoas que vinham dos campos, das cidades, ver o que tinha acontecido, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 16, os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Meus irmãos, eu amo esse texto, eu vejo algumas nuances de Jesus sendo misericordioso, empático com a dor daquele homem. Eu vejo Jesus mudando não somente a vida deste homem, mas todos ao seu redor. Imagina esse homem voltando para sua casa, irmãos, e talvez os seus filhos olhando para ele e dizendo, é o papai, está chegando. Ou sua mãe reconhecendo o seu filho. Eu já fiz alguns evangelismos aqui na nossa rodoviária de Campo Grande, na antiga rodoviária. Irmãos, ali é uma tristeza. Nós vemos muitas mães ali procurando seus filhos, perdidos pela droga, perdidos pelo vício. Nós vemos em São Paulo as cracolândias da vida, naqueles lugares onde muitas vezes pessoas foram arrancadas por demônios, do seu convívio familiar. Então eu vejo Jesus libertando este homem. Eu vejo esse encontro com Jesus libertando esse homem, e de um homem que estava perdido, ele se encontra ali, assentado, vestido no seu perfeito juízo. Quando esse homem volta para os seus familiares, meus irmãos, será que esse encontro com Jesus fez a felicidade desse homem, de todos os que viviam ao redor dele?
Talvez você tenha em casa alguém que foi curado de um vício de bebida ou drogas, ou talvez esteja passando por esta situação. Talvez sem esperança, mas eu tenho uma palavra de alento para você. A boa notícia é que Jesus pode encontrar o seu familiar. Jesus pode dar sentido para a sua vida e para a vida do seu familiar, hoje mesmo. Continuando a história, nós vemos a partir do verso 21, duas histórias se entrelaçando no mesmo momento. De um lado, um líder religioso, chefe das sinagogas, um líder respeitado ali da região. E de outro, uma mulher já sem esperança, sofrendo de uma doença terrível, mas que terá seu presente e futuro mudado por causa de Jesus. Vamos continuar então a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamando Jairo. Vendo Jesus, o que o Jairo fez? Prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Irmãos, eu amo essa parte do texto, porque eu percebo que Jesus tinha acabado de sair então da região dos Gesarenos, tinha acabado de se encontrar, fazer um milagre na vida de um homem, libertado ele dessa legião de demônios. Então esse Jesus maravilhoso, ele atravessa o mar, chega ali, diz que tem uma multidão esperando por ele. Então chega o chefe da sinagoga, como se fosse um pastor, um líder religioso, melhor dizendo. Chega ali já sem esperança, minha filha está morrendo. E se ajoelha, se prostra perante Jesus. E diz: Jesus, vem comigo, vem salvar a minha filha. Porque ela estava morrendo. Impõe as mãos sobre ela para que seja curada. Jesus prontamente, irmãos, aceita a missão, ele aceita o propósito de curar a filha de Jairo. E a palavra continua no versículo 24, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Bom, aqui nós vemos a história dessa mulher se entrelaçando no meio da história de Jairo. Essa mulher, ela vivia com uma hemorragia, e no contexto judaico, meus irmãos, o momento de menstruação da mulher era um momento considerado impuro. Então essa mulher não poderia cozinhar, ela não poderia ter relações com seu marido, ela não poderia estar no meio social com as outras mulheres, ela tinha que estar apartada por conta da menstruação. E aqui nós vemos uma mulher que sofria, como a palavra diz, por 12 anos, meus irmãos. Não é uma semana no mês, são 12 anos que ela vivia com essa hemorragia. E a palavra de Deus diz que ela padecera nas mãos dos médicos. Ela gastara todo o seu dinheiro. Mas ao invés de melhorar com a medicina local, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, a igreja pode repetir comigo? Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Pois bem, meus irmãos, temos uma mulher aqui que sofreu na mão de vários médicos na medicina da época e ninguém dava jeito para o seu sofrimento. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, de um sangramento constante durante 12 anos da sua vida. Então ela está vendo Jesus ali, conversando com Jairo, uma multidão comprimindo Jesus. Então essa mulher, ela tem um insight de esperança. No seu coração ela bola um plano. Ela fala: bom, se eu somente tocar no manto de Jesus, talvez ela pensou, ninguém nem vai saber, eu vou entrar no meio da multidão aqui, encosto no manto de Jesus e eu vou ser curada. Então ela executa o plano que ela bolou. Ela executa, ela vai e faz. Se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente, a palavra de Deus diz que cessou a hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Meus irmãos, eu não sei, aqui eu amo esportes. Gosto de participar de ciclismo, jogo tênis. Eu gosto muito de esportes amador.
Para quem pratica o esporte e vai talvez fazer uma competição ou vai fazer um treino, você sabe quando você está num bom condicionamento físico. E você sabe também, muitas vezes a gente treina gripado, você está meio baqueadinho, mas você sabe, poxa, hoje não está legal para treinar. Nós sabemos, conhecemos o nosso corpo, sabemos que nós estamos num bom momento para esse treino. Eu acredito que foi a mesma sensação que essa mulher sentiu aqui. Quando ela toca no manto de Jesus, a palavra de Deus diz que imediatamente cessou a hemorragia. É como se ela sentisse no corpo, e ela diz aqui, ela sentiu no corpo que estava livre do seu sofrimento. É como ela tocar no manto de Jesus e sentir que algo diferente aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Ela estava doente e agora eu me sinto muito bem. Agora eu me sinto prazer no meu corpo, está tudo funcionando muito bem. E a palavra de Deus diz que quando ela toca no manto de Jesus, imediatamente cessa a hemorragia e ela sente que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, no versículo 30, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Meus irmãos, Jesus está indo para a casa de Jairo, sem saber de nada, caminhando. De repente ele sente que do seu corpo saiu poder. Jesus percebe que dele saiu o poder. E ele diz: opa, quem tocou no meu manto? No versículo 31, responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Eu vejo até, meus irmãos, olhando de fora essa história, eu vejo até um certo sarcasmo, talvez, dos discípulos, falando: oh, Jesus, está todo mundo te tocando. Está todo mundo encostando em você, todo mundo quer um pedaço de você. Jesus fala: não, mas alguém me tocou de forma diferente. Eu não estou dizendo desse toque que todo mundo está tentando me pegar ou tentando se curar de alguma coisa. Alguém me tocou de forma diferente. Eu senti que do meu corpo saiu poder. Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, versículo 33, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, livre do seu sofrimento. Eu estava estudando um pouco acerca desse texto, irmãos, e a Bíblia não relata exatamente como foi esse encontro com Jesus, mas alguns estudiosos dizem que quando Jesus sentiu que dele havia saído o poder, e ele sentiu que alguém tinha tocado ele de forma diferente, foi o toque da fé. Alguns estudiosos dizem que Jesus literalmente se ajoelhou a essa mulher, porque essa mulher estava tremendo de medo. A Bíblia diz que ela estava apavorada. Ela estava tremendo de medo, ela só contou a verdade: Jesus, aconteceu isso, eu encostei no seu manto, e Jesus se agacharia até ela e falaria: filha, a sua fé a curou, vá em paz, livre do seu sofrimento. Eu acho lindo esse texto, porque Jesus não somente traz uma cura física, mas Jesus inclui essa mulher, essa pessoa, dentro da sua salvação, a chamando de filha. Eu acho lindo isso. Ele diz: filha, a sua fé a curou. Jesus estava numa missão à casa de Jairo, ele podia ter continuado, ele já tinha curado essa pessoa, ela já tinha recebido aquilo que ela esperava, aquilo que ela foi buscar. Jesus se mostra para mim muito empático, quando ele, mesmo dando o que a pessoa quis, ele para. Opa, alguém me tocou de forma diferente. E ele então fala com essa pessoa, essa mulher: filha, tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Continuando a nossa história. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, ou seja, falando ali com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. É
aquele cenário de velório, irmãos, né? As pessoas estão ali chorando, falando umas com as outras, talvez, pô, coitada da menina, morreu tão nova, aqueles papos de velório. Jesus está ali. Jesus então chega, vê o alvoroço, gente chorando, se lamentando. Então Jesus entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Quero que vocês repitam comigo. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, meus irmãos, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meus irmãos, me emocionei muito nesse texto, porque a minha filha mais nova, minha filha caçula, ela tem 12 anos. Aconteceu, a Bíblia não fala exatamente o que essa menina, que doença que essa menina tinha, o fato é que essa menina havia morrido. Todos na casa já tinham decretado ali a morte da pessoa. Chega alguém lá no meio da multidão dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus traz uma palavra de esperança em meio a esta dor, em meio a este caos. Jesus continua a missão, ele não deixa o Jairo desalentado, ele continua no caminho à sua casa. Chegando lá, as pessoas riram de Jesus. Mas Jesus toma a criança pela mão, aquela menina morta, e então diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina levantou. Irmãos, vemos aqui a história de 3 pessoas. A primeira de um homem que foi liberto de uma legião de demônios, recuperando a sua vida de volta, voltando para os seus familiares, no seu perfeito juízo. E não só isso, mas anunciando as boas novas de Jesus. E tudo o que Deus havia feito por ele e pelos que ele o amava. A segunda pessoa, uma mulher que vivia na impureza por causa da sua doença, sem esperança, sem dinheiro, apenas com a sua fé. Uma fé tamanha que a curou, a livrou do seu sofrimento, que há 12 anos atormentava a sua vida, e impedindo de ter uma vida normal, como a minha vida e como a sua vida. Um toque de fé muda tudo, e o choro e pranto se torna em alegria, como dizia o salmista, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a terceira pessoa, um pai que vê a sua filha em uma enfermidade, à beira da morte, e vê em Cristo a possibilidade de não viver uma desgraça, essa desgraça na sua família. Ele tem então uma notícia desalentadora sobre a morte da menina, mas Jesus, com uma palavra de esperança, diz: fique tranquilo, a menina só dorme. Pessoas duvidaram de Jesus, pessoas riram de Jesus, mas ele torna o nosso pranto em alegria mais uma vez. Como posso, irmãos, sequer mencionar que Jesus não me faz feliz, meus irmãos? Como eu posso, se nós olharmos para a palavra, histórias de encontros reais com Jesus, que Jesus ressignificou o passado, transformou o presente, deu uma nova perspectiva de futuro, como dizer que Jesus não nos faz feliz? Como dizer que Jesus é uma ilusão? Eu não posso acreditar que isso possa ser verdade, irmãos. Ouvindo as histórias que nos mostram como Jesus é um líder empático, um líder cheio de compaixão com os nossos sofrimentos, e que Ele é maravilhoso, meus irmãos, em abençoar os seus filhos. Como eu posso não remeter a Ele as minhas vitórias e dar graças a Ele por todas as coisas que tenho vivido e por tudo que Ele tem me dado? Eu quero convidar agora a equipe para ministrar uma música ao nosso coração. E essa música, irmãos, chorei muito essa semana ouvindo essa música. Essa música, ela foi escrita por um advogado e ancião presbiteriano americano,
conhecido por escrever este hino. E a música ela foi inspirada na perda das suas 4 filhas. Ele era um investidor imobiliário na cidade em Chicago, nos Estados Unidos. E ele perdeu todo o seu patrimônio. Então, na viagem, ele mandou as suas filhas sair da cidade. E então, esse navio, ele, com as suas 4 filhas e esposa, ele naufraga. Então, ele perde não só o seu patrimônio, mas ele perde também a sua família inteira. E debaixo desta dor, debaixo desse momento de dor, ele compõe este louvor. E eu gostaria muito que a equipe pudesse ministrar esse louvor para a gente, porque para mim, não faz o menor sentido não dar a Ele a glória por todas as coisas. E a verdadeira felicidade, irmãos, a transformação que só pode vir de um encontro pessoal e real com Cristo. Jesus é a fonte da nossa felicidade genuína e não apenas uma ilusão. Seja ministrado por esta canção, em nome de Jesus.